conversando aí, não. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tem, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida, minha vida. Que glória é tua vida, minha vida. Me alegro em tua vida. Irmãos, uma boa noite. Deus abençoe a todos, nossos irmãos, amigos e familiares. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós somos gratos a Deus pela participação de hoje, pela nossa live de hoje, pela bondade do Senhor em nos assistir, em cuidar de nós, cuidar dos irmãos, das nossas famílias. Nós damos boas-vindas a todos esses irmãos que já estão conosco aqui. Agradecemos a presença da Valéria, da Deise, do Diácono Rui. Agradecemos a participação da Nalva. Também agradecemos a participação do Joacir, do Michel, do Robinho, Marlene Souza Cruz. Prazer muito grande poder contar com a participação dos irmãos conosco na noite de hoje. Nós estaremos orando, irmãos, nesse momento que antecede a leitura do texto da palavra do Senhor que estaremos lendo no livro de Jó. Nós estaremos lendo um texto do livro de Jó no capítulo 42. No mês passado a gente fez uma abordagem no outro versículo desse capítulo mesmo. Hoje vamos ler os versículos 5 e 6. Livro de Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6. Tá, irmãos? Nós vamos orar primeiro, agradecendo a Deus e também pedindo a orientação de Deus para a nossa vida nesse dia.
Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, agradecidos por mais um dia acrescentado à nossa existência, por esse dia que o Senhor fez. Nele nos regozijamos e nos alegramos. Te louvamos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos e bendizemos pelas provisões de cada dia, tanto a provisão física quanto emocional, quanto espiritual, para nós e para o Teu povo, a Tua igreja. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu tens cuidado, Senhor, da Tua igreja, Tu tens cuidado, Senhor, dos Teus filhos. Rogamos, ó Deus, que Tu aceites a nossa oração, que Tu recebas a nossa gratidão e também nos conceda, Senhor, o discernimento, a iluminação do Teu Espírito para a compreensão da Tua palavra, para o entendimento e para a assimilação, Senhor, do recado que tens para os nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estaremos então lendo o livro de Jó, capítulo 42. Nós vamos ler os versículos 5 e 6 inicialmente. Eles dizem assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que o Senhor nos abençoe através desse texto da sua palavra que lemos nesse momento. Irmãos amados, o Jó teve uma vida que todos nós conhecemos, de muita luta, de muito sofrimento. Seguramente o maior servo de Deus em termos de sofrimento, aquele que mais sofreu, aquele que mais foi assolado pelo sofrimento, mas manteve a sua fidelidade, manteve a sua comunhão com Deus, mesmo em meio aos terríveis reveses que teve na sua vida, perdendo tudo que tinha de mais precioso, a sua família, os seus filhos e depois os seus bens, perdendo a sua saúde, mas Deus foi misericordioso com Jó e Deus lhe contemplou com muitas bênçãos após esse período de grande sofrimento, de terrível sofrimento pelo qual passou o servo Jó. Irmãos, e nós vamos, na noite de hoje, dentro desse texto, abordar o tema resultados da intimidade com Deus. A intimidade com Deus, irmãos, sempre traz resultados muito promissores, sempre traz resultados muito abençoados e abençoadores. A comunhão com Deus é a melhor coisa que podemos ter, nós que somos seus filhos, nós que somos seus servos, nós que um dia nos rendemos aos pés do Senhor Jesus, nós que o recebemos como Senhor e Salvador nosso e de todos aqueles que já fizeram esta decisão, que já passaram por esse momento, o mais importante da vida humana, quando entregamos o nosso coração ao Senhor. E nós temos resultados dessa intimidade com Deus. E o Jó aqui vai nos apresentar alguns desses resultados em seu livro e seguramente eles são importantes para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada. Então nós vamos aqui observar ao menos 4 questões fundamentais, 4 resultados fundamentais dentro dessa perspectiva da intimidade com Deus. Quais os resultados da intimidade com Deus, irmãos? Em primeiro lugar, a intimidade com Deus resulta em comunhão profunda. Isso é o que temos aí no versículo 5. Observe o texto.
ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que é que isso significa, irmãos? Significa que Jó tinha, no início, uma comunhão apenas superficial, apesar de entender que ouvir é um fato importantíssimo. Ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós é fundamental, é importantíssimo, é de uma importância tamanha e nós não podemos aquilatar o valor daquilo que nós ouvimos acerca de Deus. Mas ouvir só não é suficiente. É preciso algo mais. E aqui Jó então vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esses meus olhos te veem significa agora que o coração de Jó foi aberto, que todos os ensinamentos, que toda a verdadeira comunhão com Deus foi aprimorada agora, foi recebida agora, foi desenvolvida agora no coração e na alma de Jó, de forma que ele abriu seu coração para receber as questões mais profundas da vida com Deus. E é fundamental nós passarmos por esse momento. Importante nós ouvirmos, importante nós lermos a palavra de Deus, todos esses fatos são fundamentais. Mais importante ainda é abrirmos o coração, é nós nos quedarmos diante dos pés do Senhor, é nós nos ajoelharmos aos pés do Senhor, nos rendermos diante do Senhor, para vivermos essa comunhão profunda. Então a intimidade com Deus resulta em comunhão profunda. E toda comunhão implica que ela seja profunda. É difícil entender comunhão que não seja profunda, tá? Mas é importante que nós tenhamos essa percepção. A segunda questão do texto está no versículo 6 e mostra que a intimidade com Deus resulta em arrependimento verdadeiro, tá? Então, nós temos agora no versículo 6 a palavra seguinte, diz assim o texto: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso significa um arrependimento verdadeiro, um coração rasgado na presença de Deus, um coração totalmente aberto, rendido aos pés do Senhor, confessando todos os pecados, confessando todas as mazelas, confessando tudo aquilo que nós cometemos de transgressão e de iniquidade contra o Senhor. É assim que Jó se sentiu, foi assim que Jó ele se colocou diante de Deus quando disse: por isso me abomino, ou seja, eu realmente estou profundamente triste, abatido por causa do pecado. E então Jó disse: me arrependo no pó e na cinza. Isso eram símbolos do verdadeiro arrependimento e Jó viveu essa realidade. Então a intimidade com Deus resulta em arrependimento verdadeiro. Sem arrependimento, nós não alimentamos a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus é preciso de arrependimento. Nós precisamos de arrependimento. Interessante também notar que o arrependimento de ontem não serve para hoje. O arrependimento de hoje não serve para amanhã. A cada dia nós temos que nos arrepender diante do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Todos os dias devemos nos colocar diante de Deus e nos arrepender dos nossos pecados, de tudo aquilo que fizemos que não agrada a Deus. A cada dia nós não podemos
cometer pecados à prestação e pedir perdão por atacado, né? Porque isso não funciona em relação a Deus, as coisas de Deus. É preciso, então, que nós confessemos os nossos pecados a cada dia, a cada momento da vida cristã, para vivermos uma vida de comunhão profunda com Deus. A terceira questão que nós temos nesse texto, irmãos, está lá no versículo 8 e mostra-nos que a intimidade com Deus resulta em testemunho santo. A intimidade com Deus, né? Ela resulta em testemunho santo. Observe inicialmente o versículo 7, ele diz assim: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Observe esse fato. Isso é muito importante, irmãos. Tá? Diz aqui: porque dele aceitarei a intercessão. Deus só aceita intercessão de servos verdadeiros, dedicados, que vivam comunhão profunda, que vivam uma vida de arrependimento verdadeiro. Desses, o Senhor aceita intercessão. Por isso, irmãos, se queremos que as nossas orações sejam atendidas, devemos preceder os nossos clamores, a nossa oração, de uma comunhão profunda com Deus e de um arrependimento verdadeiro. Essas questões, elas precedem a uma oração eficaz, a uma oração respondida, conforme o próprio Senhor diz lá no final do versículo 9. O Senhor aceitou a oração de Jó. E por que aceitou? Porque Jó tinha um testemunho exemplar, porque Jó vivia aquilo que pregava, aquilo que ele defendia, aquelas que eram as suas convicções. Jó tinha uma profunda comunhão com Deus, um arrependimento profundo e verdadeiro na sua vida diária, e por isso a oração de Jó foi atendida. Dizia mesmo o Senhor: pois dele aceitarei a intercessão. E finalmente, irmãos, nós temos uma quarta lição aqui, e nós vamos ver que a intimidade com Deus resulta em abundantes benefícios. Olha o que diz o texto do versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Quando foi que Deus resolveu restituir tudo que Jó perdeu? Quando ele orava pelos seus amigos. Então, irmãos, um dos caminhos que nós temos para sermos também abençoados por Deus é orar para que sejamos bênçãos para aqueles que nos cercam. Na medida em que nós cuidamos daqueles que nos cercam, Deus cuida de nós. Então é preciso olhar para fora e ver aqueles que estão ao nosso redor, orar por eles, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para o benefício deles. Enquanto isso, Deus mesmo vai cuidando das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos, daquilo que é a nossa falta. E Ele sabe exatamente o que precisamos. E devemos ter o cuidado de não pensar que aqui a restituição que Jó teve
foi apenas de bens materiais. Não. Deus é o Deus da prosperidade, embora nós não preguemos prosperidade. Nós não fazemos da prosperidade um fim em si mesmo, né? Aliás, um fim em si mesma, tá? Não fazemos da prosperidade, né, esse fim. Mas Deus pode, se Ele quer, pode nos abençoar com uma vida próspera. Mas é importante saber que aqui Jó teve restituída a sua saúde física, a sua saúde emocional e a sua saúde espiritual. Teve restituída a sua família, os seus filhos, e Deus também lhe restituiu em dobro tudo aquilo que possuíra, segundo a vontade de Deus. Portanto, segundo a vontade de Deus, Ele pode trazer prosperidade para os seus filhos, para aqueles a quem Ele quiser dar prosperidade. Como falamos, não pregamos prosperidade, mas temos a convicção de que o nosso Deus é o Deus da prosperidade, é o Deus da abundância, e Ele há de suprir as nossas necessidades naquilo que nós precisamos, naquilo que é a nossa necessidade. Portanto, Deus nos abençoe, que os resultados da intimidade com Deus estejam presentes na nossa vida, tragam comunhão profunda nossa com Deus, arrependimento verdadeiro, testemunho exemplar, e nos traga abundantes benefícios. Esses abundantes podem ser materiais, mas não precisam ser necessariamente materiais. Eles podem e necessitam ser, né, aí, resultados e abundantes na área física, na saúde emocional, na saúde espiritual. Deus sabe como nos atender e sabe qual é a nossa maior necessidade, e há de nos atender em cada uma delas, segundo o seu querer. Que o Senhor nos abençoe, abençoe os nossos irmãos, aqueles que estão conosco nessa oportunidade. Deus os abençoe. Amém. Irmãos, nós vamos orar agora. Nós estaremos rogando a Deus abençoe a nossa vida nesse dia. Nós agradecemos a Deus pelo dia de hoje, mais um dia que o Senhor acrescentou à nossa existência. Nós estaremos orando pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores, rogando que Deus os abençoe, aos nossos lares, às nossas famílias, aos enlutados, aos enfermos, aos nossos idosos, a todos os segmentos da nossa igreja, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, a segurança dos nossos bairros, para que Deus abençoe os nossos bairros, abençoe os nossos lares. Também por essa pandemia que nos assola, que atinge o Brasil e que atinge o mundo, e também pela reunião que nós teremos agora depois da live, do nosso conselho, para estudar a possibilidade do retorno e cuidar das questões relativas ao retorno a nossas atividades presenciais. Nós estaremos então daqui a pouco reunidos, estaremos orando pelos nossos presbíteros, membros do nosso conselho e por cada um de nós. Vamos orar nesse momento, irmãos. Senhor, louvamos o teu nome, te bendizemos, agradecidos, Senhor, por esse dia. Também pedimos, ó Deus, que tu venhas abençoar todos os enfermos, ó Deus, aqueles pelos quais temos orado todos os dias, que tu estejas abençoando a cada um desses, sendo membros de nossa igreja, familiares, colegas de trabalho. Abençoa-os, ó Deus, toma nas tuas mãos a cada uma dessas pessoas, dando-lhes, ó Deus, o necessário para a recuperação de cada uma dessas pessoas, que sejam elas irmãs, que sejam colegas de trabalho, que sejam amigos ou familiares. Nós pedimos, ó Deus, que tu venhas abençoar também nesse momento aos enlutados, aos pastores do nosso presbitério, as nossas igrejas, abençoar os nossos idosos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, também da nossa nação nesse momento.
pela qual passa, Senhor. Tem misericórdia do nosso povo, das nossas autoridades, dos profissionais de saúde, abrindo portas, Senhor, para que tenhamos, ó Deus, uma solução definitiva para o combate a esta doença, Senhor, a Covid-19. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos cientistas, abrindo o entendimento deles, dando-lhes sabedoria. Abençoa também, Senhor, nesse momento, o nosso conselho, que deve se reunir daqui a pouco. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, de nós e nos oriente, Senhor, dando-nos sabedoria, dando-nos, ó Deus, diligência, discernimento, sensatez, bom senso. Ó Pai, tem misericórdia de nós e nos abençoe, dando-nos uma noite de paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós somos gratos por todos aqueles que participaram conosco no dia de hoje. Agradecemos aqui aqueles que estiveram conosco, a Celina, a Joaci, a Cláudia Souto, a Leila Rangel Lucas, Marlene Souza Cruz, Robson Nascimento, Michel, né? Agradecendo a presença, a participação deles na nossa live, não só a dona Naís, seu Newton, abençoando suas vidas, ao Michael, Max, a Michele, a Rui, a Viviane, né? A Gabi, presbítero Carmelino, Elsa, também ao presbítero Rogério e as outras pessoas que assistem na sala de vídeo, presbítero Rogério, a Regina Mendes Dutra, da Igreja Presbiteriana de Jardim São Geraldo, Sueli Velasco, a Cristina Nogueira, também a Vera Inácio, o presbítero Adelmir, a Nalva e a irmã Luzinete. Todos esses participaram conosco no dia de hoje, tá? E também a irmã Maria Cândida, né? Agradecemos a participação de todos esses irmãos que estiveram conosco, dando-nos aí o prazer da companhia nesse momento na nossa live, já que nós não podemos estar juntos presencialmente, estamos aqui reunidos através desta live, conectados aqui através desta live, agradecendo o carinho de todos os nossos irmãos. Um abraço a todos, uma boa noite a todos, Deus abençoe abundantemente e profundamente a todos os irmãos na noite deste dia. Amém.